Notas de um Subsolo foi escrito em 1864 por Dostoiévski. Ele estava passando por uma situação financeira difícil, tinha recentemente perdido a mulher e o irmão. Em 1849, ele tinha passado por uma situação extrema, condenado à morte por participar de um círculo de intelectuais e foi levado por um pelotão de fuzilamento e foi poupado no último segundo. Chegou uma nota para que soltasse e ele ficou na Sibéria forçado a trabalhar por 4 anos. E isso foi em 1849. Em 1864, então, ele escreve Notas do Subsolo, que é a história de um ex-funcionário público que vive num lugar pobre, né, e passa por várias dificuldades, ao mesmo tempo é orgulhoso e é inteligente e também não acredita num racionalismo, e fala também que as emoções às vezes passam por cima do que a gente pensa. Então ele é cético quanto a esse racionalismo ocidental e passa a enxergar o sofrimento como algo essencial da condição humana. E conta então mais ou menos 3 histórias que se passam, é o narrador que está contando, né, para o leitor, 3 histórias que se passam na sua vida. A primeira delas é quando ele reencontra um grupo de amigos não, colegas de escola, e os quais ele detestava. E eles, por acaso, estão organizando uma festa em homenagem a um deles, que era o que ele mais tinha asco, né? Mas esse narrador, ele quer participar dessa festa, diz que mudou para os colegas e que a partir daquele momento, de antes já, ele já vinha pensando no seu comportamento e que eles não deveriam pensar que ele os desprezava e que sim, tinha estima. E para isso ele começa a se meter os pés pelas mãos e começa já se endividando, porque essa festa era colaborativa, quem não ia pagar era só o homenageado, e ele, morando num quartinho, ele usa o dinheiro que ele pagaria no aluguel para dar nessa festa, e ele precisa de uma roupa, ele precisa se preparar para que não seja humilhado lá nessa festa, né? Ele fala com essas pessoas como se, ele mostra claramente que ele ainda não gosta dessas pessoas, mas que ele vai lá para ver como que eles são fúteis e horrorosos. Mas chegando lá, o primeiro percalço que ele encontra é que nessa festa marcaram para 5 horas, 6 horas, e ele chega 1 hora antes. Então ele já fica esperando ali, não sabe o que aconteceu direito, aí não avisaram para ele, ele já começa a se sentir humilhado porque ele está esperando ali, ele não sabe se fica em pé, se senta, como é que se interagir com os empregados que estão preparando um jantar, né? E então a hora combinada por eles chegam e já começa uma certa discussão com uma certa elegância no começo, né? Não, vocês poderiam ter me avisado. Uma pessoa fala, eu esqueci de avisar, mas não pede desculpa, e ele se sente já ofendido. E eles começam a se arrumar ali, eles não dão muita atenção para ele, mas ele começa por isso, tentar chamar mais atenção ainda, beber a beça, e passa por uma situação humilhante. Ele começa a tentar confrontar esses amigos, esses colegas, né? E eles estão todos bem de vida e perguntam para ele como que ele está na situação dele, e a situação dele, ele como um ex-funcionário público, ganhando muito pouco,
eles começam a rir do salário dele. Não, mas o que você ganha é muito pouco, ele fala, né? Como é que você está conseguindo viver e tal? E aí, num certo momento, a coisa esquenta ainda mais e ele começa a ter enfrentamentos com esse grupo, e esse grupo, depois do jantar, senta num lugar e começa a conversar sozinho, e ele simplesmente começa a andar do lado desse grupo para um lado e para o outro, tentando, ao mesmo tempo que se irrita o pessoal que está ali, numa atitude afrontosa, claramente. Então ele vai se colocando em umas situações de humilhação cada vez maiores. Essa é uma dessas histórias. Ele conta que também uma história que ele passou foi quando um oficial, uma pessoa com um cargo assim, com vestimentas que pareciam uma pessoa importante, esbarra com ele na rua, nem olha para ele, e ele fica matutando durante anos uma vingança contra essa pessoa, porque ele a vê na Avenida Nevsky várias vezes, e ele começa a perseguir e começa a matutar um plano, como que ele pode se vingar, mas ao mesmo tempo manter a sua altivez, manter seu orgulho, né? Uma pessoa muito orgulhosa, ao mesmo tempo é inteligente, mas é bem orgulhoso. E ele frequenta Nevsky em São Petersburgo direto para encontrar com essa pessoa, e um dia tem um plano de alugar uma roupa, vender um chale que ele tem, alugar luvas, só para poder bater de frente com essa pessoa, porque todas as vezes que ele depois passava por ela, ele via que essa pessoa, muito de nariz em pé, nunca parava para ninguém, passava por cima, como se estivesse atropelando as pessoas. E ele então passa a querer bater de frente com essa pessoa, literalmente, e num dado momento ele consegue alugar essas roupas, porque se ele fosse bater com essa pessoa e as pessoas perceberem que ele era pobre, ele sairia em desvantagem na conversa popular ali, né? Talvez fosse maltratado. Então ele aluga uma roupa e consegue passar por essa pessoa depois de várias tentativas. Isso são anos, né? Eu estou contando uma coisa rapidinha. É anos que ele está planejando isso. Então ele passa por essa pessoa, esbarra levemente e passa de olho fechado assim, e percebe que esse foi o grande momento da sua vida, onde ele não abaixou a cabeça, passou por essa pessoa e não esbarrou, e essa é uma grande vitória. E a terceira história é um livro fininho assim, né? Vocês podem ver que é quando, depois desse jantar com esses colegas, onde ele sai completamente humilhado, ele tenta resolver a situação novamente, ele vai para um lugar e ele encontra uma mulher, uma jovem, e ela começa a conversar com ele. Ele começa a, então, para meio que impressioná-la, colocar na mesa assim várias situações moralistas, que ele tenta parecer mais moralista do que ele é, né? Muitas vezes acontece isso. E ele fala que uma mulher, mesmo infeliz no casamento, ainda é melhor do que uma mulher solteira, porque uma mulher, um homem pode fazer, solteiro pode fazer o que quiser, a mulher não pode, então mesmo infeliz no casamento ela pode ser feliz, esse tipo de papo assim, né? E aí ele dá um endereço para essa mulher, e ela, surpreendentemente, depois de dias, aparece na sua casa. E ele sente vergonha porque ele é pobre, ele está numa casa bem humilde, num quartinho, né? E depois de sofrer tanto por saber se ela ia, se ela não ia, ela acabou aparecendo, e ele começa a humilhá-la, deixando ela esperando e numa cadeira, e tratando ela mal, tratando rispidamente. E aí então, em certo momento, ela vai embora, e ele percebe que ele fez uma grande burrada, né? E não sabe se vai atrás dela, se não vai, não sei o quê, mas acaba não
a coisa desanda e ele não vai, né? Tudo por conta desse orgulho que ao mesmo tempo ele quer ultrapassar, mas ele não consegue. A única pessoa que lhe dá afeto é a Lisa, essa mulher, e ele não consegue corresponder. Então é bem interessante esse grau de obsessão do personagem por certas coisas tão ínfimas, e o ressentimento, e ao mesmo tempo essa inabilidade de falar, de lidar com a vida, né? Meu gatinho está aqui. E aí é um livro muito legal e é muito fácil de ler e muito rapidinho, né? Falando então dessas dificuldades que a gente tem que não dá para ser totalmente racional. Ele estava, né, no momento que criticava essa racionalidade ocidental nesse livro. Ele ainda não tinha escrito Crime e Castigo, nem Irmãos Karamazov. Ele publicou como outros livros numa revista, aos poucos, né? Então, se você não leu nada do Dostoiévski, esse é um ótimo livro para começar. Se você já leu, é ótimo reafirmar a genialidade desse cara. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê aquele joinha, se inscreva e até a próxima.